Meus queridos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16. João 3,16. Diz assim a Escritura: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos baixar as nossas frontes, queridos, e vamos elevar ao Senhor mais uma vez uma palavra de oração, pedindo a sua sabedoria para este momento. Senhor querido, nós te somos gratos porque temos o privilégio de nesta noite celebrar o Natal com as portas da nossa igreja abertas, podendo receber tantas pessoas queridas e amadas, irmãos, amigos, familiares. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. Queremos agora te pedir que este breve momento de meditação seja um momento em que nós possamos refletir a respeito do verdadeiro sentido do Natal, da razão pela qual celebramos este momento tão especial. Dá-nos esta graça por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, semana retrasada eu recebi o convite da nossa irmã Neide, esposa do presbítero Marcos, para participar de um evangelismo lá no EMOP. Eu imaginava, né, Dulce, como a maioria das pessoas, que o EMOP era só aquele local onde você ia lá para tirar sangue, né, e alguém ia receber aquele sangue e o sangue seria distribuído pelos hospitais. Mas diferente disso, eu descobri que o EMOP tem um hospital lá dentro, né? Um verdadeiro hospital enorme, né? Com uma sala de laboratório, de ambulatório, de emergência, e há também quartos, enfermarias onde as pessoas estão internadas, de algumas alas até de UTI, né, que são as regiões mais complexas. Também ali são tratadas pessoas que estão descobrindo algum tipo de enfermidade sanguínea, né, e outras que já estão até num estado mais avançado, com aquelas enfermidades ditas pela medicina incuráveis, né? E nós podemos circular ali naquele ambiente. Eu acredito que já tem uns 4 anos, né, Dulce, que o pessoal faz esse trabalho, e poder cantar os louvores do Senhor, as pessoas se levantando da cama, reagindo com um sorriso, né? Foi uma experiência muito, muito gostosa, emocionante. Confesso que eu não estava preparado, eu pensei que ia lidar apenas com os doadores ali. E, não surpreendentemente, nós comentamos depois como é diferente a recepção das pessoas que estão internadas, né, no hospital, talvez alguns dias já, ou até meses, né, sem perspectiva talvez de sair, e a recepção dos doadores, né? Enquanto nós estávamos ali cantando para as pessoas que estavam internadas, elas se emocionavam e muitas choravam, e a gente precisava assim ser bem forte, né, para engolir o choro e continuar cantando. E aquela recepção calorosa, né? Diferente das pessoas que estavam ali para doar, que de repente, é claro que com um bom sentimento, né, saíram de suas casas, de seus trabalhos, tal, e foram lá doar.
mas que depois iam tomar o rumo de suas vidas e voltar aos seus trabalhos, aos seus afazeres. Ninguém se imagina, né, numa situação de internamento, numa situação de enfermidade incapacitante, né, ou que prive, né, a pessoa de fazer as suas atividades normais. E eu fiquei refletindo, né, quando cheguei em casa. Foi bom que foi um dia que depois eu procurei não ter nenhuma outra atividade, né? Porque foi um dia assim que foi uma oportunidade boa de refletir a respeito de algumas coisas da vida, dar graças a Deus, né, pela vida, pela saúde, por ter uma agenda, às vezes cheia. A gente reclama, né, porque tem agenda cheia, mas o ruim é não ter agenda, né? Às vezes a gente reclama do trabalho, né, e ruim é não poder trabalhar, né? E às vezes a gente reclama de tantas coisas, né? Às vezes a gente reclama do alimento, mas tem pessoas que não têm condições fisiológicas de ingerirem o alimento. Na verdade, foi um grande aprendizado. Os irmãos que me conhecem sabem, né? Eu não tenho dificuldade em ir no presídio, não tenho dificuldade em fazer sepultamento, mas hospital é algo que mexe um pouco comigo. E talvez mexa com muitas pessoas. Vermos pessoas assim numa situação mais grave, nós vimos pessoas carequinhas ali tratando talvez de leucemias, né, e coisas desse tipo, nos deixam assim um pouco comovidos, né, diante da situação. Pensei, queridos, assim, como seria bom, né, nós termos a cura para essas enfermidades. Como seria bom que os recursos, né, que nós investimos com os nossos impostos pudessem ser voltados assim para a ciência, para o avanço da ciência, para curas de mais enfermidades, e que isso não fosse uma mera indústria, né, que gera dinheiro e lucro, né, e que o dinheiro do nosso Estado, né, os recursos que nós investimos com os nossos impostos pudessem ser dignamente usados, né, para que as pessoas tivessem, nesse momento de dificuldade, alento, conforto, paz, né, e não padecessem com tantas dificuldades. Mas no final das contas mesmo, eu fiquei refletindo sobre a cura e como seria bom que houvesse, né, um sangue que fosse totalmente puro e pudesse, então, curar todas aquelas pessoas ali de uma vez por todas e aliviar o fardo delas, levá-las de volta ao seio de suas famílias, aos seus trabalhos, às suas vidas comuns. Nessa esperança, irmãos, eu escolhi esse texto de João, que é um texto muito conhecido por todos, acredito, né? Quando nós citamos, as pessoas às vezes até completam, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Há uma enfermidade, queridos, que ela é natural a todo ser humano. A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas e que Deus criou tudo bom, mas que houve um momento na história em que o homem se rebelou contra Deus, achando que poderia viver sem Deus, viver independente de Deus. Ora, Deus havia cercado o homem de todos os bens que ele poderia ter, mas o homem preferiu aquilo que Deus havia proibido. E assim, então, o pecado entra na raça humana. E ainda que algumas pessoas não creiam na história de Adão e de Eva, há uma realidade que é impossível de nós não crermos. O pecado entrou na raça humana. Nós, além de crermos em Adão, cremos que por consequência da queda de Adão, todo homem nasce pecador. E aqui eu queria que você fizesse esse teste de forma empírica, para você perceber. Você não precisa ensinar uma criança, ainda que pequena, a pecar. Você não precisa ensiná-la a ser egoísta, você não precisa ensiná-la a mentir. Na verdade, a educação que nós damos é exatamente para que estas coisas não aconteçam, mas inevitavelmente elas vão acontecer, porque todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos
com a hereditariedade do pecado. E Davi, o sábio rei de Israel, falando a respeito disso, ele falou: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu sou pecador por natureza. Eu não sou pecador porque peco, mas eu peco porque sou pecador. Tanto que nós precisamos batalhar todos os dias para sermos melhores do que somos. E nós lidamos com essa crise. Quando precisamos dividir, podemos dividir, às vezes nós preferimos guardar. Quando nós deveríamos ser mais pacientes e nós estouramos. Quando nós deveríamos ser mais compassivos e nós acabamos não exercendo a misericórdia, a compaixão. Quando nós podemos fazer um bem e não fazemos, é a luta de nós mesmos contra a nossa natureza, porque naturalmente todos nós somos pecadores. Faça um teste, pegue a lei de Deus, os 10 mandamentos, e tente passar um dia só sem pecar. Se você conseguir, você será o nosso próximo Cristo. Mas ninguém conseguiu. Certa vez perguntaram a Jesus, o indagado, Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu gostaria de dizer a vocês que todo aquele que no coração, guardar rancor contra o seu irmão, este já é assassino. Ou seja, potencialmente, todos nós podemos cometer um assassinato. E, na verdade, no coração, todos nós já cometemos, pois todos nós já ficamos com raiva de alguém por algum motivo. Mas se você, de repente, escapou dessa, a lei de Deus diz assim, que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. E todos nós já adulteramos. A mesma coisa serve para a mulher. Se você olhar para um homem com intenção impura e esse não for o seu marido, você já adulterou. Foi o que Jesus nos disse no Sermão do Monte. E quem de nós nunca mentiu? Quem de nós nunca furtou? Talvez você já tenha alguma vez assistido um DVD pirata, Talvez você já tenha feito a cópia de um livro. Vejam só, queridos, a verdade é que quando nós somos colocados diante da lei de Deus, nós percebemos 3 coisas. Que Deus é muito santo, porque Ele estabeleceu aquilo ali, e aquilo ali caracteriza a santidade de Deus. Deus é perfeito. Nós descobrimos que nós somos pecadores, fracos, todos nós. Inclusive a Bíblia diz que Deus olha do céu e não vê um justo nenhum sequer. Não há ninguém que possa dizer: eu consegui cumprir os 10 mandamentos. Todos nós somos pecadores. E em terceiro lugar, a lei nos mostra que se Deus é santo e nós somos pecadores, nós não temos condições de estar em comunhão com Deus. Isso deve nos levar a um desespero, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembra desse texto? Mas se Deus é contra nós, essa é a realidade. A realidade é que pelo fato de nós sermos pecadores, Deus não está satisfeito com as nossas vidas. Mas pastor, vim ouvir uma mensagem de Natal. Calma. Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo o mundo se opondo a Ele, mesmo o mundo sendo hostil à sua lei, aquilo que Ele estabeleceu, mesmo o mundo rejeitando a Deus, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Natal. O mundo estava em trevas, Deus mandou a própria luz. Quando Deus manda o seu único Filho, Ele está mandando o melhor que Ele tinha. Meus amados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
as três pessoas da Santíssima Trindade, que formam um só Deus, sempre viveram em comunhão a vida toda. Deus não precisava ter criado a nós para ser feliz. Em si mesmo Deus já era satisfeito. Mas para manifestar a sua glória, Ele decidiu nos criar. E como o homem se afastou de Deus, a glória de Deus ficou embaçada em nós. Mas para restaurar esta comunhão, Deus envia o seu Filho. Você lembra que quando Adão e Eva pecaram, Deus os expulsou do jardim, colocou querubins ao redor para que eles não retornassem? Em Adão, nós fomos expulsos da comunhão com Deus. Em Jesus, nós somos atraídos novamente à comunhão com Deus. Todo aquele que crer em Jesus, todo aquele. Isso não leva em conta o nosso passado. Isso não leva em conta os nossos pecados. Isso não leva em conta as nossas fraquezas. Todo aquele que crê em Jesus, Deus não faz acepção de pessoas. Pode você ter sido um assassino, pode você ter sido um mentiroso, pode você ter sido um adúltero. Seja você quem for, poder de Deus, a graça de Deus é poderosa para transformar a vida de todo aquele que nele crê. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o texto diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Deus ao enviar Jesus não foi naquele primeiro momento, há 2000 anos, para trazer juízo ao mundo, mas para, por meio do seu Filho, salvar os pecadores. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E qual é o julgamento? Haverá um julgamento. Que julgamento é esse? O julgamento, queridos, é nós nos apresentarmos diante de Deus, pois a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Nós nos apresentaremos diante de Deus no tribunal. Haverá o ressoar da trombeta, e os nossos corpos que voltaram ao pó se reunirão com o nosso espírito, e nós vamos nos apresentar diante de Deus. E quando nós estivermos diante de Deus, o justo juiz, nos será apresentada a lei de Deus. E quando nos for apresentada a lei de Deus, quem de nós será capaz de dizer: eu cumpri, eu fui obediente, eu fui perfeito? A lei exige perfeição. Nem eu, nem você somos perfeitos. Portanto, diante do tribunal de Deus, nós já estaríamos condenados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Jesus atendeu todos os quesitos da lei de Deus. E tendo ele atendido todos os quesitos da lei de Deus, não pecando em nenhum deles sequer, ele é poderoso para nos salvar. Portanto, a nossa salvação, ela não está garantida por quem nós somos ou pelo que nós fazemos, porque por mais que nós nos esforcemos, nós continuamos sendo pecadores. A nossa salvação está garantida na pessoa bendita e no sacrifício redentor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus morreu em nosso lugar. A manjedoura apontava já para o Calvário. O presépio apontava já para o Gólgota. Não é o nascimento de um menino, não é o nascimento de uma mera criança, é o nascimento do Salvador do mundo. Ele seria menino por um instante, mas ele haveria de crescer, haveria de ser tentado por Satanás, semelhante a nós, e não pecou em nada. Ele foi humilhado, ele foi escarnecido, ele foi ultrajado, mas ele não abriu a sua boca.
Ele tinha autoridade para mandar matar todos os que estivessem ao seu redor, mas ele preferiu o perdão e a graça. Na cruz do Calvário, olhando para os seus algozes, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi perfeito, meus queridos. Ele não falhou em absolutamente nada. E só alguém assim pode agradar ao Pai. Portanto, todo aquele que confia a sua salvação em Jesus, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, todo aquele que reconhece que Jesus é o perfeito Filho de Deus, este recebeu o Natal, o verdadeiro Natal. O amor de Deus alcançou os nossos corações por meio do seu Filho amado, o único Filho. E agora, por meio deste único Filho, Deus alcançou para si outros filhos. Nós somos filhos de Deus também, mas pela adoção. Somos filhos da adoção. E ser filho adotivo, alguns pensam assim, mas filho adotivo não é bom ser filho adotivo. Pelo contrário, basta você perceber que você estava perdido. Quando a gente se coloca na situação de quem estava perdido, a gente descobre que a adoção é uma graça maravilhosa, é um amor indizível. O problema do homem natural é achar que ele é muita coisa. E o mundo tem dito isso, que você é o melhor, que você é o poderoso, que você é o fera, que você é autossuficiente, que em você habita assim uma divindade assim, e o mundo tem iludido as pessoas com esta realidade. Na verdade, nós somos pó e cinza. Quem é grande é Deus. Quem é grande é o Senhor. A Bíblia fala que nós somos como a neblina, que cedo passa. A Bíblia diz que nós somos como a erva, que é plantada pela manhã e à tarde logo murcha. Quando nós vamos para uma situação dessa, em que visitamos alguém num hospital e vemos tantas pessoas padecendo, ou quando nós estamos diante de um sepultamento, aí nós ouvimos as pessoas dizendo: está vendo, a gente não é nada. Ora, a vida toda você acreditou que era muito, e agora você não é nada, ou você é muito ou você não é nada. A verdade é que nós somos pó e cinza, somos fracos e falhos. Mas Deus enviou o seu próprio Filho, e um dos nomes que é dado a Jesus é Deus Forte, Pai da eternidade. A vida, queridos, não se limita a isto aqui. Haverá uma eternidade em que eu e você vamos viver. Todo aquele que crê em Jesus está salvo. Quem não crê já está condenado. Observe o que diz a Escritura. O texto diz no verso 19: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Não dá para ter comunhão entre o mal e o bem. Não dá para ter comunhão entre a luz e as trevas. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. E quando há muitas trevas e pouca luz, a luz se torna pequena. Portanto, não habitam no mesmo ambiente as trevas e a luz. E um dia nós seremos colocados diante de Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meus queridos, Natal nos lembra uma boa notícia. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Mas para nós entendermos a boa notícia do Evangelho, nós precisamos entender a má notícia. E a má notícia é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens preferem andar segundo os seus próprios corações, segundo a sua própria cosmovisão, a sua forma de viver e de dar significado às coisas. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós entendêssemos que Ele é a própria vida,
que Ele é a própria luz, que vindo ao mundo tira as trevas do coração do homem e o guia ao caminho único de salvação, que é o caminho do Senhor. Deus, por meio de Jesus, está nos reaproximando nele. E nesta noite, independentemente do que você já fez e de quem você é, se de todo o coração você crê em Jesus, as trevas serão dissipadas do teu ser e a luz de Cristo habitará no teu coração para sempre. Se você tomar essa decisão hoje, movido pelo Espírito Santo de Deus, você vai perceber e entender qual é o verdadeiro sentido do Natal. É mais do que uma ceia em família, embora isso seja maravilhoso. É mais do que ter roupa nova, ou entregar presentes, ou mesmo oferecer comida aos necessitados na rua, o que tudo isso é muito bom. Mas nunca perca o foco do verdadeiro significado. Se Deus precisou enviar um Salvador, seu Filho, é porque nós estávamos perdidos. A pergunta é: você já se encontrou? Você já encontrou o Senhor? Você já foi alcançado pela graça do Senhor? Ou o Natal é apenas uma data no calendário? Que o Natal seja mais do que isso. Seja de fato a habitação de Cristo em nossos corações, promovendo em nós comunhão com Deus e uns com os outros, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé?